As pessoas são iludidas pelo sistema Illuminati que está aí, de que existe uma ânsia muito grande de empresas em ganhar dinheiro e para isso inventam tecnologias. Mas, meu amado, acredite no Rubens. O objetivo principal por trás desta elite global que financia empresas, financia pesquisas, financia os cientistas e pessoas que mexem com eletrotécnica e com informática, com robótica e com todo tipo de aparato tecnológico, o objetivo das famílias, que são aqueles que financiam essas pesquisas, é a escravidão humana. É colocar a pessoa cada vez mais refém do sistema. E isso não é apresentado desta forma. Eles não apresentam algemas como algemas, mas como pulseiras. E as pessoas passam a querer usar as pulseiras, que são algemas. Estou fazendo uma comparação. Assim também a tecnologia é apresentada como algo feito a nosso favor. Algo que, você parando para imaginar, você raciocinaria. Tem cientistas trabalhando, elaborando ideias, avançando em pesquisas, para proporcionar para mim o melhor na tecnologia. E nós somos, na verdade, escravos. E a tecnologia busca cada vez mais ampliar este grau de escravatura a qual nós estamos submetidos. Assim, vamos dizer, os efeitos colaterais de uma invenção vão servir de doce veneno para o gado até o momento em que o sistema queira realmente implementar aquele tipo de tecnologia para o propósito ao qual ela foi criada. Vou só dar um exemplo para que você entenda. Torres de telefonia estão por todos os lugares. Estas torres não foram construídas para proporcionar conforto às pessoas que querem se comunicar através de celular. Essas torres foram projetadas, idealizadas, montadas e estão em operação com o objetivo de rastrear, de caçar, de pegar e punir as pessoas. E sobre esse detalhe específico, que é um exemplo de tantos que eu poderia estar dando, a pessoa rastreada, procurada, encontrada e punida. E a verdade é que não só a tecnologia dos celulares, das torres que eu dei o exemplo, mas toda a tecnologia, ela é feita com o objetivo de domínio, de controle do gado. Eu vou dar mais um exemplo porque está vindo a mente. The information age was not born in Silicon Valley. It was born in Berlin in 1933. When I say the information age, I specifically mean the individualization of statistics. This leap across the labyrinth of human understanding occurred when the Hitler regime wanted not only to control its population, but to persecute its individual citizens. IBM knocked on their door. They said, "You have a problem, we have a solution." IBM is the solutions company. What I discovered was that there was no solution that the solutions company was unwilling to formulate for the Third Reich. IBM was, of course, aware what the technology was being used for, because they had to ask not only what information was to go into a punch card application, but what information the Nazis wanted to bring out of it.
by cross-tabulating 24,000 cards per hour, the Reich could quickly identify exactly how many Jews of Polish extraction were in Berlin. All of the Nazi atrocities were vastly headlined in the newspapers of the day, and so Thomas Watson was aware that Adolf Hitler was persecuting the Jews, stealing their assets, and getting them ready for the worst forms of physical destruction, even extermination. And Watson had promulgated the belief that people should disregard this, that this was just politics, and his idea was that it was never about the Nazism, the National Socialism. It was only about the money. And what he told people is, ignore the morality, go for the money. It was the almighty dollar. There is an almighty, and his name ain't dollar. They controlled their Nazi-occupied subsidiaries through Switzerland, and everything ultimately funneled down to an office in New York. It was globalization before you knew the word existed. It was globalization before the word appeared in the English language. IBM danced on the head of a pin to stay within the law. They were, in fact, engaged in the legal participation in genocide. Anyone in the world would call IBM and ask them to open their Polish archives, open their French archives, open their Dutch and Brazilian archives. They won't do it, and they won't tell you why. People discern atrocities. They see the redness of the blood. They see the blackness of the tragedy. What they need to understand is behind that is the green of money and finance. And we need to draw a line, a moral line. A tecnologia, ela não favorece o cidadão comum da sociedade. Ela explora o cidadão comum da sociedade através do capitalismo, do consumismo. E a população usufrui, vamos dizer assim, de certo doce ou adocicado mel deste veneno terrível. Mas esta tecnologia, toda ela é feita dos Illuminati, pelos Illuminati e para os Illuminati nos escravizar. Para que você saiba do que eu estou falando, vamos ver agora um pequeno vídeo que fala sobre uma tecnologia revolucionária. É o chip RFID, o chip capaz de identificar as pessoas através de radiofrequência. Excuse me, sir. Forgot your receipt.
checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Então o comercial que nós vimos, ele aponta uma tecnologia que é apresentada de forma amplamente positiva, em que as pessoas que já estão em um grau de sujeição ao sistema e de dependência e de reféns do sistema extremamente acentuado, as pessoas só veem com bons olhos esse tipo de anúncio. É tudo o que a pessoa poderia querer e algo mais. E a pessoa fica realmente interessada em que chegue logo este momento em que ela tenha mais conforto e comodidade na hora das compras, com todos os seus produtos estando chipados. E aí eu fico pensando, qual cidadão hoje, nesta sociedade super alienada, vendo uma propaganda dessa, não vai dizer, olha, eu também quero. Olha, aconteceu tarde, já deveria ter uma tecnologia dessa. Por quê? Porque é muito mais fácil. Eu não preciso perder tempo no caixa. É uma tecnologia, como disse o homem da propaganda, ao meu favor, então eu estou muito satisfeito. Então isso aí tem que acontecer logo. Quem fala contra esse tipo de tecnologia são pessoas retrógradas, pessoas idiotas, imbecis e por aí afora, meu amado. Por quê? Porque o povo recebe as algemas em forma de pulseiras e querem dar as suas mãos para essas pulseiras. Este relógio mostra as horas e atende ligações. E mede sua distância debaixo d'água e acompanha suas atividades. E mostra para que lado você está indo. E tem um app que calcula sua frequência cardíaca usando um sensor que mede o tempo das ondas elétricas viajando através do seu coração. Então, só para reforçar, este relógio mostra as horas, entre outras coisas. E a tecnologia está possibilitando a cada dia mais este poder totalitário do sistema, através dos governos e através de outros meios mais, sobre o gado. Vamos assistir ainda um pouco mais desta propaganda da tecnologia na Bahia, que é no Brasil inteiro, não tenha dúvida. Tecnologia A dairy cow that talks to farmers. What kind of sorcery is that? It's not the magic wand kind. It's the RFID collar and Internet of Things kind we created with Chiddly Dairy. So every cow can let farmers know how she feels and what she needs to be healthier. All with a simple text. Ta-da! Magic can't make digital transformation happen, but we can. That's the power of VMware, part of Dell Technologies. A dairy cow that talks to farmers. What kind of sorcery is that? What kind of sorcery is that? What kind of sorcery is that? It's not the magic wand kind. It's not the magic wand kind. It's not the magic wand kind. It's the RFID collar and Internet of Things kind we created with Chiddly Dairy. It's the RFID collar and Internet of Things kind we created with Chiddly Dairy. So every cow can let farmers know how she feels and what she needs to be healthier. All with a simple text. Ta-da! Magic can't make digital transformation happen, but we can. That's the power of VMware, part of Dell Technologies. Você assistiu atentamente, você viu nos mínimos detalhes, você prestou atenção, então eu não vou nem comentar nada dessa vez, meu amado, tá certo? Fica somente com o que você assistiu neste último segmento, deste comercial das maravilhas do RFID.